Olá, tudo bem com você? Você, torcedor e torcedora de várias equipes do futebol do Brasil. Notadamente você, torcedor e torcedora do Corinthians, tudo bem? Bom, espero que sim. Presumo que sim, até em função da grande vitória do Corinthians contra a equipe do Bahia. Na volta do público à Neoquímica Arena, não poderia ser melhor para o Corinthians, não poderia ser melhor para a torcida corintiana. Esta grande vitória do Timão, que tem apresentado uma evolução notável no Campeonato Brasileiro, é justamente deste aspecto da notável evolução do Corinthians que nós vamos discutir neste vídeo. Quais são os acertos que levam o Corinthians a ter este futebol cada vez mais protagonista? Quais são os acertos que levam o Corinthians a se configurar como, de novo, gente, como um possível bicho-papão do futebol do Brasil? Vamos falar um pouco mais disso. Antes disso, contudo, gostaria de falar para vocês que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa mundial de bookmaker, mundialmente reconhecida, portanto, que patrocina Liverpool, o Barcelona e muitas outras equipes do futebol mundial. As grandes competições do futebol, como eliminatórias, Champions League, Liga Europa, Conference League também agora, as ligas europeias, campeonatos pela América Latina também, Campeonato Brasileiro. Todas essas competições você vai encontrar na 1xBet. Por exemplo, você vai ter hoje, pelo Campeonato Brasileiro, o jogo da Chape contra o Galo. O líder do campeonato vai voltar a campo na Arena Condá contra essa equipe que está lutando ainda para permanecer no futebol, na primeira divisão do futebol do Brasil, e provavelmente não vai conseguir. Também o Atlético Goianiense vai encarar o Furacão, confronto dos dois Atléticos. O Sport Recife lutando ainda, gente, como pode para permanecer na primeira divisão, vai encontrar com o Juventude. Ceará também luta ainda, aspira alguma coisa no campeonato, vai receber o Internacional no Castelão. O Red Bull Bragantino vai fazer provavelmente o melhor jogo dessa quarta-feira contra o Flamengo. Será anfitrião para o Mengão no Abixedi. Fluminense vai encarar o Fortaleza. Jogo importante, porque essas duas equipes lutam aí por uma vaga da Libertadores, na fase de grupos até, da Libertadores de América. América Mineiro será anfitrião para o Verdão. O Coelho vai tentar desbancar o Verdão nos seus domínios. O Grêmio vai ser anfitrião para o Cuiabá. Pela Série B teremos o jogo hoje no Bento Freitas, Brasil de Pelotas contra o Operário de Ponta Grossa, o fantasma dos trilhos de Ponta Grossa, meus amigos, minhas amigas. Todos esses jogos você vai encontrar na página do 1xBet. Se você não é cadastrado, cadastre-se. Use o link que está na descrição desse vídeo. E quando você fizer o seu primeiro depósito, utilize aí o código 1xJosa, meus amigos, minhas amigas, para você dobrar o valor do seu depósito. Importa muito que você use o cadastro aqui, use o link, porque aí você vai notificar para eles que vale a pena patrocinar o canal do Josa Novales. O Corinthians tem apresentado uma evolução notável de fato e se mostra como uma equipe em construção para ser um grande protagonista do cenário do futebol brasileiro e também sul-americano. Meus amigos e minhas amigas, o Corinthians não é uma equipe qualquer. O Corinthians, quando se fortalece para valer. O Corinthians foi um grande bicho-papão há algum tempo aqui no futebol brasileiro. Parece que está se configurando novamente para voltar a ser essa grande equipe. Então, os adversários que se cuidem, sim, os adversários que se cuidem. Porque a gente já percebe essa evolução acontecendo. Quando o Silvinho chega ao Corinthians, acho, naquele momento, que foi um erro da diretoria do Corinthians. Independente dos acertos do Silvinho, eu continuo achando que foi um erro, porque era uma aposta, e essas apostas são muito perigosas, muito complicadas. O Corinthians, em muitos aspectos, estava treinando o Silvinho, ainda treina o Silvinho em muitos aspectos, mas a gente precisa reconhecer que ele também assina hoje pela evolução da equipe dentro de campo. Acho que essa evolução toda começa a acontecer com a chegada de um jogador notável desses todos, talvez seja aqueles que menos se fala dele, que é o Juliano. O Juliano, de fato, ele tem a capacidade de encorpar muita equipe. Com a sua chegada, quando ele entra na equipe do Corinthians, a equipe começa já a apresentar algo de novo, né? A gente percebe uma consistência melhor, de como a bola roda, de como a bola é trabalhada no setor do meio de campo. O Juliano de fato faz muita coisa, faz muita diferença por essa equipe do Corinthians e, a meu ver, ele foi o primeiro aspecto deste ponto de mutação que começa a haver no Corinthians, meus amigos e minhas amigas. Depois chegaram os outros, depois chegaram jogadores aí como o Renato Augusto, né, o Roger Guedes, jogando demais o Roger Guedes. Renato Augusto não está jogando, nem todo jogo ele consegue jogar tanto, mas ele ainda parece que não está no melhor da sua forma física também. O William é um grande jogador, um jogador absurdo, que caberia em qualquer time hoje do futebol europeu, está no Corinthians também.
Também ainda não está no melhor da sua condição, mas já apresenta, já dá sinais, já mostra sinais de que pode também ser um grande jogador no futebol brasileiro novamente, porque no passado ele também já foi um grande jogador quando atuava pelo Timão. Então o Corinthians que ainda pode ter na próxima temporada o Talisca, sim, o Anderson Talisca pode chegar para essa equipe e o Corinthians pode ter também, e certamente terá, o Paulinho para fazer essa equipe ser ainda mais brilhante. Ou seja, estamos falando de um esquadrão, estamos falando praticamente de uma seleção no futebol brasileiro que está sendo montada no Parque São Jorge. Eu diria para vocês que mesmo sem a chegada do Talisca e do Paulinho, essa equipe hoje já é uma espécie de seleção que vai se ajustando cada vez mais para se configurar, como eu disse, como um grande bicho-papão aqui no futebol do Brasil e também da América do Sul. E quando eu falo que o Silvinho também tem acertos e merece elogios por isso, refiro-me, sobretudo, ao fato de ter a coragem de bancar o Jô no banco de reservas. E não é em todo momento, não é por quaisquer situações complicadas que o Jô volta à equipe, que ele coloca o Jô para jogar, como foi no jogo de ontem, em que certamente os jogadores precisavam descansar um pouco mais, até porque a vitória já estava construída contra o Bahia. Quando eu falo do Silvinho, eu me refiro também ao Gabriel Pereira, que é um jogador que ele está bancando para valer. Ele assina pela presença do Gabriel Pereira na equipe. É um grande jogador, um jogador notável, mas outros técnicos não olhavam como deveria olhar para esse jogador. Quando a gente fala também do Silvinho, dos acertos do Silvinho, ele assina também pelo prestígio que ele tem dado pouco a pouco ao Adson, um grande jogador, assim como também ao João Vitor, que, na minha opinião, ele é um tipo de zagueiro tão bom, tão eficiente, para mim, um dos 3 melhores hoje do futebol do Campeonato Brasileiro, mas é tão bom que ele potencializa o jogo do Gil. Não é o veterano que faz o garoto jogar melhor, é o garoto que está fazendo o veterano jogar melhor. Então esse Corinthians, cada vez mais eficiente, ele se mostra interessante mesmo nos momentos em que o seu jogo não é tão interessante como foi na partida contra o Bahia, em que em alguns momentos o futebol praticado não foi tão interessante como em outros momentos da partida contra o Palmeiras pelo derby, como em outros momentos do grande empate do Corinthians, empate com sabor de vitória do Timão contra o Red Bull Massa Bruta Bragantina no Nabil Abichedi, aquele empate no final. Num momento de desespero ali, no momento final, nos acréscimos, em que todas as equipes, ou quase todas as equipes do futebol, os jogadores dessas equipes ficam desesperados para tentar fazer o gol. A gente viu o Corinthians colocando a bola no chão para tentar, com toque de bola, com categoria, com classe, buscar o resultado. Um resultado fantástico, no fim das contas. E neste jogo, mesmo neste jogo contra o Bahia, que em alguns momentos o futebol não foi tão interessante assim, neste futebol que não foi tão interessante em alguns momentos, a gente via um Corinthians se processando como uma equipe diferente. O Corinthians teve praticamente 72% de posse de bola no jogo contra o Tricolor da Boa Terra. O Corinthians teve mais de 20 finalizações, é muita coisa, muitas finalizações corretas também. Teve uma bobagem ali do Piton fazendo aquele pênalti, né? Muita gente não viu o pênalti, mas eu prefiro achar que o pênalti de fato aconteceu e foi uma bobagem do jogador de fato. No tempo de VAR, é muito importante que o jogador tome cuidado com qualquer coisa que ele faça dentro da área. Mas o mais importante é o equilíbrio de uma equipe. Quando a equipe leva um gol, como é que ela vai se comportar? Os sinais imediatos foi de que houve ali sim, né, no primeiro momento ali, uma dificuldade para entender o que estava acontecendo, mas rapidamente o Corinthians se reconecta com o melhor do seu futebol, acaba empatando no primeiro tempo e no segundo tempo praticamente joga como quer, vence como quer e praticamente se poupa a partir de um certo momento da partida. De fato, que a equipe perde rendimento quando alguns jogadores entram e alguns jogadores que eram bases, né, basilares aí para o que estava acontecendo de bom, eles saem da equipe. Evidentemente que a equipe tinha que mudar mesmo. Nem todo mundo que entrou bem, evidentemente, ou não teve tempo de construir uma equipe diferente. De qualquer maneira, foram muitos jogadores. E é injusto falar que o tal jogador que entrou, ele não entrou tão bem, porque outros entraram. Não é que ele entrou numa equipe que estava funcionando muito bem, ele entrou junto com muitos outros, então muda muito a equipe. Entende? Mas isso aconteceu porque a equipe precisava assim se poupar. O Silvinho, inclusive, está achando uma forma de prestigiar o Luan. Mesmo que o Luan fique no banco, ele entra em alguns momentos do jogo, como na partida contra o Bragantino, jogando um pouco mais atrás, algo bem diferente, o Luan atuando um pouco mais atrás, sem a responsabilidade de ser o jogador pelo corredor central, e foi muito bem. Muito bem. Então, até onde vai esse Corinthians? Pelo que a gente está vendo, esse Corinthians pode ir longe. Mas depois do Juliano, houve nesse Corinthians um outro ato do Silvinho que também melhorou muito a equipe e está melhorando a equipe. E na minha opinião é um outro ato de coragem. E é por este ponto que eu acho que o técnico do Corinthians, ele merece os nossos aplausos, meus amigos. É isso. Vocês podem querer um outro técnico na próxima temporada. Vocês podem achar que o Silvinho não é o comandante para esse transatlântico que está sendo formado no Parque São Jorge. Eu entendo e eu respeito. Mas precisamos sim elogiar o cara quando o cara faz alguma coisa de boa. Alguma coisa de bom.
E ele assina também uma outra grande mudança na equipe, que na minha opinião é um grande ato de coragem e que está melhorando muito mais essa equipe do Corinthians, que é a presença do Cantilho como volante, gente. Por certo que no clássico o Gabriel não podia jogar, mas poderia ter entrado um outro volante, um volante mais marcador. Né? Ele não opta por esse tipo de jogador e coloca o Cantilho na equipe. O Corinthians jogou sem nenhum volante marcador, gente. E praticamente o Palmeiras não viu a cor da bola. Nesse jogo, no jogo contra o Bragantino, de novo, era um jogo perigoso, porque o Massa Bruta é uma equipe que trabalha muito pelo lado em velocidade. Exige dos volantes, dos jogadores, do sistema defensivo, que se ocupe muito de trabalhar pelo lado do campo. E quando esses jogadores, às vezes, vão para o lado do campo, tentam ampliar o campo, tentam coibir a ampliação do campo pela equipe adversária, esses volantes tendem a deixar um buraco no meio de campo. Então, era muito provável, na opinião de muitos, enfim, na expectativa de muita gente mesmo, que o Cantilho não fosse bem contra o Bragantino. Deitou e rolou, gente. Deitou e rolou. A prova de que para você ter um sistema defensivo eficiente, você não precisa necessariamente de brucutu, com todo respeito ao Gabriel, que ele não é necessariamente um brucutu, mas o Cantilho é um outro mundo, é um outro futebol, é outro esporte, gente. O que joga o Gabriel, o que joga o Cantilho são esportes completamente diferentes. E o Cantilho está gerando um tipo de jogo muito eficiente para esse Corinthians. É a bola que vai para frente, não vai para o lado. Não vai para trás, é a bola que vai para frente. Entendeu? É um cara que é muito bom na antecipação. Começa a ter no Corinthians já um trabalho de antecipação muito parecido com ele teve na equipe colombiana quando ele jogava. E foi um dos destaques de uma edição da Libertadores, sendo um dos caras que mais interceptava a bola, tomava a bola, justamente por se posicionar, por interceptar, por saber o local em que a bola vai ser passada, ou seja, por cortar, frustrar, linha de passe. O Cantilho está jogando uma barbaridade, meus amigos. Barbaridade. Nesse jogo contra o Bahia, de novo, foi um grande jogador. Para mim, o melhor em campo. O melhor em campo. O Roger Guedes jogou muito. No segundo tempo, perde um pouco ali de condição. E aí cai o jogo dele no primeiro tempo. Foi muito bem. Né? O Gabriel Pereira, monstro, também jogou demais. E outros jogadores também. O Corinthians jogou muito bem contra o Bahia. Mereceu a vitória. Poderia ter goleado. Poderia ter feito um placar muito maior. Não fez porque o adversário, evidentemente, não colocava muitos desafios no segundo tempo. E o Silvinho fez muito bem em poupar, de certa forma, a equipe. Porque muitos desses jogadores ainda estão recuperando o melhor da sua forma física. Então essa notável evolução do Corinthians, que é notável sim, sinaliza para os adversários que a coisa pode se complicar lá na frente, que a coisa pode se complicar na disputa pelos grandes títulos, não somente aqui no cenário do futebol brasileiro, mas também sul-americano. Bem-vindo, Timão, de volta ao protagonismo que tem a ver com o Corinthians, que o Corinthians precisa ter, que o Corinthians precisa praticar, até mesmo, meus amigos e minhas amigas, para o bem do futebol brasileiro e também para o bem do futebol da América do Sul. É isso.